Eu comprei ferramenta que eu não usava. Além de eu comprar ferramentas de má qualidade, de eu não saber para que cada ferramenta serve, 6 anos depois eu tenho uma caixa guardada em algum lugar com essas ferramentas aí que nunca foram usadas. Se eu usei 30% das ferramentas que eu comprei, foi muito. Então ali foi dinheiro jogado fora. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre as ferramentas para você iniciar na manutenção de celulares. Eu sou o Caio Souza e esse é o vídeo número 3 da série do 0 a 10 mil reais em 90 dias. Cada serviço que você faz, ele necessita de algumas ferramentas específicas. Algumas são comuns a qualquer tipo de serviço, por exemplo, ferramentas de abertura. Mas muitas delas não são comuns a todos os serviços, são específicas para cada tipo de serviço. Por que eu vou falar sobre a escolha das ferramentas? Porque a escolha da ferramenta adequada, ela pode impactar muito no seu orçamento inicial para você abrir a sua oficina de reparo de celulares ou iniciar no seu home office. E também pode interferir na qualidade do seu serviço e no tempo que você faz o reparo, ok? Então, primeiramente vamos explicar aqui para quem está chegando agora, para quem não sabe, o que é troca de telas e como funciona esse serviço. Toda vez que você deixa o seu telefone cair, que o cliente, né, no nosso caso, o cliente potencial, ele deixa o telefone cair e essa tela ela sofre algum tipo de avaria, principalmente as avarias que impossibilitam o cliente de continuar utilizando o aparelho dele normalmente, ele tende a recorrer para fazer o reparo. Quando ele não opta por comprar um outro aparelho, ele tende a recorrer a oficinas de reparo de celulares para fazer a manutenção desse celular, para poder fazer a troca dessa tela. E assim continuar usando o celular dele com todas as funcionalidades. Muitas vezes o reparo ele não inutiliza a peça. Muitas vezes o reparo ele só deixa a tela com aspecto feio e deixa ela vulnerável a outros agentes. Então, como nós vamos falar de ferramentas, ferramentas é todo aquele material que o técnico tem à sua disposição, tem à mão para poder realizar determinados tipos de serviço. Então, para nossa categoria, as ferramentas elas são divididas em 3 grandes grupos. Comumente no nosso meio, a gente chama de ferramentas todos esses itens. Só que a gente pode dizer que nós temos ferramentas, equipamentos e insumos. Ferramentas são aquelas manuais, chave de fenda, chave Phillips, a chave Pentalob, a tetra-chave, as espátulas que nós utilizamos de extração, as espátulas para poder soltar a tela. Isso são ferramentas. Os equipamentos são aqueles que têm um pouco mais de complexidade na sua construção, que são as estações de solda, as estações de retrabalho e ar quente, os microscópios, os extratores a laser de tampa traseira e de tela. Você tem também as fontes assimétricas, que são ferramentas de diagnóstico. Você tem as separadoras de tela. Então, tudo isso aí está na categoria dos equipamentos. E temos os insumos, que são aqueles consumíveis. É tudo aquilo que é consumido durante a manutenção de celulares. Por exemplo, nós temos pastas de solda, o estanho, álcool isopropílico, óleo de banana, entre outros. Tudo isso a gente está no grande universo das ferramentas, que é subdividido em ferramentas manuais, equipamentos e insumos. Então, quais os tipos e a finalidade das ferramentas? Primeiramente, nós temos as ferramentas de remoção. O que são ferramentas de remoção? São aquelas ferramentas que são utilizadas para você poder abrir o aparelho. Tá? As chaves de fenda, as chaves de parafusos, de uma forma geral. Porque se eu fosse entrar nesse universo, nós temos diversos tamanhos de chaves e diversos tipos também de fenda. Tudo isso entra no grande universo das ferramentas de remoção. E temos as ferramentas de extração. Que ferramentas são essas? São aquelas ferramentas que a gente geralmente usa para soltar a tela, para soltar as travas do aparelho. Que são essas ferramentas? As espátulas. Isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta de remoção, ok? Ela serve para você remover. Isso aqui também é uma ferramenta de remoção, tá? De extração. Então,
Você utiliza isso aqui para poder soltar a trava de uma carcaça, para poder... Eu não recomendo, mas muita gente usa para abrir tela de aparelho. Essa daqui também, ela tem corte. E, por incrível que pareça, a gente também improvisa na bancada. Plástico de película a gente usa bastante, porque como ele é muito maleável, ele não oferece qualquer tipo de agressividade na hora da remoção da tela. Então, isso pode ser considerado ferramentas de extração. Temos as ferramentas de soldagem, por exemplo, os ferros de solda. Isso aqui é um ferro de solda, ok? Eu poderia mostrar, mas sairia aqui do eixo da live. Aqui do meu lado eu tenho outros equipamentos. Então temos os ferros de solda, temos as ferramentas de dessoldagem, por exemplo. O ferro de solda também serve para fazer a dessoldagem, mas nós temos as estações de ar quente. Temos as ferramentas de extração, a gente também pode chamar de um equipamento de extração, a separadora, tá, de LCD, que é onde você bota o celular, ele aquece a tela e você abre a tela. E temos as ferramentas de diagnóstico. O que são ferramentas de diagnóstico? Quando o celular ele entra para fazer um serviço, antes de você prosseguir com o serviço, você precisa fazer um diagnóstico no telefone do cliente. Você não pode chegar, olhar a tela quebrada e simplesmente começar a fazer o serviço. Você precisa testar as funcionalidades do aparelho antes de finalizar o serviço. Isso protege o cliente e protege a oficina de reparo de celulares, tá? Então, as ferramentas de diagnóstico podem ser as fontes assimétricas, podem ser os cabos de teste que nós conectamos das fontes assimétricas, tá vendo que tem várias pontas. Então esse cabo aqui a gente consegue testar, colocar na fonte assimétrica para poder fazer os testes de consumo no aparelho, principalmente para troca de bateria, isso é muito importante, tá? Insumos, pasta de solda, nós temos fluxo de solda, são insumos. Álcool isopropílico, que eu boto nesse vidrinho aqui de Neossoro, porque ele me ajuda a dar um bom controle. Outro insumo que nós temos para fixação é um insumo que a gente usa para colar as telas e colar outros componentes, que é a B7000. Eu não vou me aprofundar na utilidade de cada ferramenta, porque isso aí vai estar no curso, ok? Que eu ministro, que é o curso do 0 a 10K em 90, que eu ensino as pessoas a como chegar a 10 mil reais em 90 dias, com manutenção inicial de celulares, manutenção básica de celulares. E como a seleção dessas ferramentas ela pode ajudar o técnico na hora H. Você selecionar a ferramenta adequada já aconteceu comigo, principalmente no início, quando eu não tinha o apoio, quando eu não tinha o suporte, como eu, por exemplo, fazendo esses vídeos para vocês. Eu demorei muito, viu? Por exemplo, para poder descobrir que isso aqui é ótimo para você poder soltar a tela. Quando eu aprendi, no meu curso, eles me ensinaram com isso aqui. E muito tutorial de YouTube também. E eu quebrei muita tela, até entender que isso aqui é melhor que isso aqui. Como isso prejudicou muito o meu início, eu tomei muito prejuízo, por isso eu decidi transmitir esse conhecimento para vocês através desse curso. Porque eu sei que quem está começando tem muitas dúvidas na hora de preparar, na hora de fazer o serviço. Muitas dúvidas. Então, por isso que eu transmito esse conhecimento para vocês. Então, a seleção das ferramentas ela pode ajudar o técnico na hora H. E saber quais ferramentas você escolhe desde o início, a gama certa de ferramentas, tem uma pessoa te orientando para você poder saber qual é a ferramenta certa que você vai adquirir logo no seu início, logo no início da sua trajetória, é muito importante. Isso vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro e vai te poupar muito desgaste. Então, por isso que eu sei como é importante a seleção das ferramentas e ter uma pessoa te guiando durante o processo com a experiência que ele já tem. Os tipos e finalidades das ferramentas nós já falamos. Falamos sobre como a seleção das ferramentas ela pode interferir, entendeu? E por que investir em equipamentos e ferramentas no início pode parecer um gasto, mas não é. É uma outra coisa que eu também demorei muito para aprender. Essa quebra, por exemplo, de tela, assim como eu também já tive problemas com soldagem por causa de ferro de solda de má qualidade, esse tipo de problema que eu tive, ele realmente está muito diretamente ligado à qualidade da ferramenta que a gente usa. Porque se você é um cara experiente ou uma garota experiente e você tem uma ferramenta ruim,
existe uma chance maior de dar um problema. Mas se você não tem experiência com uma ferramenta boa, existe uma boa chance de você acertar a mão e conseguir fazer um maior número de reparos do que tomar prejuízo. Mas se você não tem experiência e usa ferramentas de má qualidade, assim como eu utilizei no início, é a tempestade perfeita para o prejuízo. E isso acontece com muita regularidade. Eu tomei muito prejuízo no início, justamente porque eu não acreditava no poder da escolha das ferramentas adequadas. E isso me trouxe prejuízo, isso atrasou o meu progresso. Isso, inclusive, foi um dos fatores que me levou à falência, bem lá no iniciozinho, antes de eu dar a volta por cima. Então, qual é o melhor momento para você investir em ferramentas? O melhor momento é você ir investir na medida que você vai crescendo no ramo. A princípio, para troca de telas, você só precisa das ferramentas básicas. Você vai precisar de um kit de chaves de fenda, tá? Algumas ferramentas de extração pesada. Essas aqui são de extração pesada, não é para usar em tela, é para usar em carcaça, para soltar as travas de carcaça. Eu gosto de usar. E essa daqui eu gosto muito para fazer a limpeza da carcaça antes de aplicar a tela, tá? Você vai precisar dessas chaves, algumas ferramentas. Você vai precisar de álcool para fazer limpeza isopropílico, algumas escovinhas. Você vai precisar de uma separadora de LCD. Na época a gente fazia um secador de cabelo. E você vai precisar de espátulas para remover. Pode ser espátulas desse tipo aqui, entendeu? Espátulas desse tipo aqui mesmo. São espátulas bem simples que você consegue remover, fazer a remoção. Eu gosto muito dessa espátula aqui também. Meu técnico não gosta não, ele diz que quebra o aparelho, mas eu consigo me dar bem com essa espátula. Para você abrir caminho, ela é ótima. Então você tem algumas ferramentas para você poder trocar a tela. E existe assim um conjunto mínimo de ferramentas que você pode ter. E esse conjunto mínimo, ele te auxilia muito. E de repente você nem gasta muito, você não precisa gastar muito para você poder fazer o reparo. Então o melhor momento para você investir na ferramenta é você trabalhar com a ferramenta de acordo com aquilo que você tem a capacidade. Por exemplo, se você vai começar só trocando tela, o reparo mais simples que tem, trocando peça, mas principalmente tela, você precisa dessas ferramentas que eu falei. Você vai precisar de um kit de chaves, algumas ferramentas de extração desse tipo aqui, para você abrir carcaça, para você soltar a tela. Plástico de película 3D é ótimo para soltar a tela, é muito bom, tá? Evita muito problema. Esse aqui até para rasgar flex de tela é difícil. E algumas escovinhas para limpeza, entendeu? E dessa forma você consegue começar. E uma estação para você poder fazer o serviço. Ferramentas de diagnóstico é opcional no início. Você não precisa necessariamente de uma ferramenta de diagnóstico para poder trocar a tela. É recomendado. Mas se você tiver com grana bem curta, não é necessário você ter esse tipo de ferramenta. Mas à medida que você for conseguindo clientes, que você for fechando serviços, é imperativo. Quando você gasta mais dinheiro do que precisa, de acordo com o seu nível técnico. Quando você começa a comprar ferramentas que você não usa. O meu início foi assim, foi todo assim. Eu comprei ferramenta que eu não usava. Além de eu comprar ferramentas de má qualidade, de eu não saber para que cada ferramenta serve, eu também comprei ferramentas que eu nunca usei. Dispenser de álcool e um monte de ferramenta de extração, kit de chave, que tinha um monte de chave que eu não precisava, kit de chave Pentalob em L, coisa assim, do arco da velha. Do que eu comprei a início de ferramenta, se eu usei 30% das ferramentas que eu comprei, foi muito. Então ali foi dinheiro jogado fora. Até hoje eu tenho uma caixa, 6 anos depois eu tenho uma caixa guardada em algum lugar com essas ferramentas aí que nunca foram usadas. Então é fundamental você saber escolher. Quando você está iniciando, quando você está com a grana curta, é fundamental você saber escolher a ferramenta certa, com o preço certo e na quantidade certa. Tá? Então, vai te atrapalhar. Comprando a ferramenta errada atrapalha, comprando a ferramenta errada você gasta demais, um dinheiro que você poderia investir em coisas que te trazem mais lucro. Então você primeiro define os serviços. Troca de tela, essas ferramentas básicas que eu falei, você não vai gastar aí R$500. Tá? E você pode começar trabalhando de casa. Então, com menos de R$500 você consegue iniciar no ramo de reparo de celulares com essa kit de ferramentas que eu expliquei aqui. A escolha dos equipamentos é fundamental
E o valor aproximado para a aquisição dessas ferramentas vai depender da qualidade das ferramentas que você vai usar. Eu comecei com as ferramentas da marca Yachun e eu gostei bastante da marca Yachun. Para começar trocando tela é interessante. Essa marca aqui também é uma marca que surgiu há pouco tempo no mercado, que ela está ganhando projeção. É uma marca também que tem assim uma qualidade boa. Cola, por exemplo, os insumos para você trocar a tela, eu uso sempre a B7000. Eu não uso a T7000 porque a T7000 é uma cola ela é mais dura. E depois, se você precisar fazer um resserviço, arrisca mais você quebrar a tela. Então, esse tipo de ferramenta que eu passei para vocês é muito bom para você começar. O curso que eu fiz, o cara lá falou de dispenser, falou disso. Aí eu entrei no Google e pesquisei lá no Mercado Livre lá e veio um kit bancada. R$ 1.100 um kit bancada. Eu fui lá e apanhei o kit bancada, cheio de porcaria. Comecei com ferro de solda de 40 watts, a estação de retrabalho até que era boa. Era uma estação da EFR. Ela gerava muito calor, ela queimava muito o microfone na troca do conector de carga, mas ela tinha assim um bom handicap de calor. Eu conseguia fazer o reparo com velocidade. Mas no início é sempre assim. Por isso que é necessário a gente ter uma orientação, ter uma pessoa ou fazer um curso onde a pessoa não ensine só o cara a consertar o celular, né? Ou a garota. Um curso onde ensine também a pessoa a montar assistência técnica, a fazer o serviço do início. Essa orientação é fundamental. É fundamental no início você definir os serviços que você vai fazer, definir a sua área de atuação. Eu sei que é difícil sem a gente conhecer, eu sei que é complicado, mas no final das contas a gente precisa de ajuda.